Como viver mesmo sentindo dor? É sobre isso que a gente vai falar hoje, mas principalmente sobre uma pergunta que eu vou te fazer agora. E se isso te fez te refletir, é porque esse vídeo é para você. Como é que você tá com relação a isso que você tá sentindo? Até quando você acolhe as coisas que te machucam e quando você deixa simplesmente elas de lado e começa a viver apesar dessas coisas? É sobre isso que a gente vai falar, sobre essa dualidade mesmo. E aí eu tenho que acolher a minha dor para eu conseguir me curar, mas eu também tenho que não usar ela como muleta para deixar de viver e para simplesmente atrasar um monte de coisa na minha vida. Eu sei que não é tão fácil assim a gente pensar nessas coisas, mas você já parou para pensar se o que você está sentindo hoje já te atrapalhou de viver coisas que você deveria ter vivido? Eu sou uma pessoa um pouco prática, eu também precisei aprender muito. Se você não me conhece ainda, eu sou a Raquel Zendron, eu fiquei tetraplégica em 2020. E foi por isso que eu comecei a fazer conteúdo aqui para as redes sociais. Mas não foi em 2020 que eu comecei a pensar sobre a vida e a pensar sobre desenvolvimento pessoal. E de tudo que eu já pensei, eu vou contar duas experiências que eu tive para vocês. A experiência da Raquel, que não sabia acolher a dor, e a Raquel, que quando acolheu a dor, acolheu por muito tempo, e a experiência da Raquel, um pouco mais madura, que conseguiu, como ela conseguiu encarar as dores da vida, como ela conseguiu encarar as perdas, as coisas difíceis, de uma forma que realmente fizesse sentido na minha maturidade. Eu vivi muitas coisas difíceis e uma das mais difíceis foi passar por uma depressão e uma crise de ansiedade muito grandes quando eu tinha uns 23 anos. A primeira coisa é que isso para mim era inaceitável. Eu me culpava muito por estar daquele jeito. Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Eu sempre fui uma menina que tirava boas notas, dava conta do que me pediam. Quando eu era pequena, a gente viajava muito para ver nossa família, que não morava aqui, e às vezes eu perdia uma aula, mas aí eu ia dar conta e eu ia conseguir tirar nota boa na prova, e sempre foi assim, eu dando conta de uma coisa por cima da outra, sem ouvir as minhas reais necessidades. Ok, cresci assim, virei uma pessoa formada, fui trabalhar e comecei a fazer as mesmas coisas no trabalho. Querer dar conta de tudo, querer agradar, querer fazer mais do que eu podia, não saber colocar o meu limite nas coisas. E foi quando eu deixei extrapolar todos os meus limites. Eu não aceitava que eu estava mal, eu achava que aquilo ali era uma coisa que só acontecia comigo, só eu estava estressada, só eu estava daquele jeito, e eu tinha que dar conta. E eu passei de todos os meus limites até me ver numa cama com depressão. Nesse momento, eu não sabia acolher a minha dor. Porque, na verdade, na minha cabeça eu nem podia sentir dor, eu nem podia me sentir mal. Então eu me senti um fracasso. E eu não conseguia me enxergar além disso. Eu achava que o que eu estava sentindo, porque eu estava me sentindo fracassada, eu estava sentindo que eu não dei conta de alguma coisa. E eu achava que eu era aquilo que eu estava me sentindo. Então eu me achava fracassada, eu me achava menor que os outros, eu achava que não ia ter saída, porque eu peguei e escuta uma coisa que eu vou te falar agora. Quem está dentro da garrafa não lê o rótulo. E eu estava mergulhada lá dentro da garrafa. E eu não conseguia ler o rótulo. Eu achava que eu era o fracasso, sendo que, na verdade, aquilo nem era fracasso, era uma minha alma pedindo socorro, falando: se você não vai ouvir que não tá legal desse jeito, eu vou te mostrar de outra forma, eu vou te mostrar fazendo o seu corpo se acabar, porque você precisa parar, você precisa se ouvir, você precisa entender que você tem um limite. E você precisa entender que não é bonito a gente não ter limite, porque eu achava bonito, sabe? Eu achava lindo eu conseguir fazer as coisas, eu achava lindo eu não descansar, eu dormir, eu trabalhar loucamente, eu fazer um monte de coisa. Talvez você esteja pensando, nossa, eu sou igual.
Ou talvez você esteja pensando, nossa, essa menina aqui estava um pouco fora de órbita, né? Pensando que isso é bonito. Mas independente do que você está pensando, meu corpo precisou me parar. Eu só parei quando eu comecei a desmaiar do nada e quando eu fui para uma cama com depressão, sem saber acolher minha dor, me vendo como se eu fosse aquela dor, se eu fosse aquela perda, se eu fosse fracassada. E eu não conseguia entender que ter vulnerabilidades faz parte do ser humano, que ter limites faz parte da nossa existência. Que bom que a gente tem limites. E eu não consegui entender o quanto impor limites nas minhas relações era importante para o meu crescimento pessoal. Eu tenho uma teoria também que é assim, eu acho que Deus, ele vai dando chances pra gente, sabe? Acontece alguma coisa para você aprender e você não aprende, o que que acontece? Outra coisa bem parecida, e você não aprende, o que que acontece? Outra coisa bem parecida. Comigo aconteceram várias vezes coisas que Deus me deu a chance de eu encontrar os meus limites, mas eu não encontrava. E aí isso foi me distanciando de quem eu era, foi me distanciando das coisas que faziam bem para mim e foi me distanciando de entender que todos nós temos limites e todos nós somos seres limitados. E não é por nós sermos limitados que isso é uma coisa ruim. Nós somos limitados porque nós não somos Deus, nós não vamos dar conta de tudo. E tá tudo bem. Então, se você aí está tentando dar conta de tudo por algum motivo, eu quero que você lembre, nós somos seres limitados. E quando a gente está dentro da garrafa, a gente não consegue ler o rótulo, a gente não consegue ver o que está por fora. Essa foi a Raquel, que não soube acolher a dor, que não sabia nomear a dor, que achava que era o fracasso em pessoa. E depois, quando eu entendi que eu realmente estava passando por um momento difícil, que eu realmente estava passando por uma situação muito complicada na minha vida, na minha saúde emocional, eu precisei sair daquele lugar, ir para fora e simplesmente viver apesar da dor. Mas foi muito difícil para mim, porque muitas vezes eu colocava a dor como uma muleta. Eu colocava aquele fracasso como um motivo de eu poder simplesmente dormir até mais tarde, ficar o dia inteiro na cama, não fazer nada demais. Eu me permitia coisas que eu não tô falando, gente, que quando a gente tá ruim, a gente não pode se permitir algumas coisas. Eu não tô falando isso. Eu acho que a gente precisa entender e acolher o que está acontecendo com a gente. Mas existe um limite, e o limite é só você que vai saber qual é o seu limite. Mas é preciso entender que existe um momento que você precisa falar chega. E o meu momento de falar chega foi: eu entrei num relacionamento que não era bom para mim, mas essa pessoa, ela validava muito eu usar a dor como muleta. Então eu podia descansar, eu podia dormir, eu podia ficar quieta, eu podia fazer tudo. E aí simplesmente eu validava aquela dor e usava como uma muleta de poder não fazer nada. Eu não fazia exercício físico, eu não ia fazer uma aula de yoga, eu não ia fazer uma coisa diferente, porque às vezes a gente não, realmente não consegue fazer tudo que a gente se propôs. Às vezes a gente precisa de um momento para descansar, mas que aquele momento também seja usado para que a gente se recupere como ser humano, para que a gente pense em, estude, melhore quem a gente é, tente acolher, faça uma terapia, faça coisas que realmente vão nos deixar para frente. E durante aquele relacionamento de 8 meses, eu me permiti ficar mal. Foi bom de certa forma, mas eu acho que eu passei um pouquinho do ponto de virar e falar assim: peraí, Raquel, ok, isso aconteceu com você, você realmente está mal, mas agora você precisa sair dessa. Agora já foi, essa parte já acabou. Então agora você precisa transformar isso que aconteceu com você em algo maior.
Então, eu te pergunto, eu quero que você hoje pense como você está com relação aos problemas que acontecem na sua vida. Você está se colocando como o próprio problema, ou seja, falando que você é fracassado, falando que você é medroso, falando que você é incompetente, sendo que, na verdade, aquilo é só uma emoção que você está sentindo. Você está usando esse problema como muleta para continuar sem fazer nada para o seu crescimento pessoal, ou você está vivendo apesar daquela dor. Eu sei que depois que eu usei esse problema como uma muleta, né, e fiquei muito tempo aí tentando ser uma pessoa melhor, mas me apoiando naquelas coisas para não fazer nada para o meu crescimento. Eu sei que teve um momento, que foi quando eu terminei esse relacionamento, que eu falei, chega, eu não vou mais fazer isso. E aí, quando eu decidi que aquilo ali não ia mais me deixar parada, foi quando eu comecei a ver os resultados, porque eu te falo, eu fiz tudo que todo mundo me falou para fazer, tudo. Eu fazia atividade física, eu fazia, me alimentava bem, era fácil? Não. Eu conseguia todos os dias? Não, mas eu estava ao menos tentando. Antes eu não estava nem tentando. E então eu aprendi que nem sempre as coisas iam ser fáceis e que às vezes eu precisaria acolher a minha dor por um tempo, mas não transformar ela numa muleta para eu não agir. E sim entender que aquele problema e aquela dificuldade podiam me transformar e podiam me ensinar alguma coisa. Só que até então isso só funcionava para mim na teoria, porque eu nunca tinha passado por uma situação tão difícil assim para eu ver se eu ia conseguir colocar isso na prática. E eu tô contando a minha história para você conseguir se enxergar nela e entender algumas coisas sobre você, porque esse vídeo não é sobre mim, é sobre você. E foi só quando eu tive a tetraplegia que eu entendi que tudo que eu vivi me fez realmente aprender a lidar com um momento de extrema dificuldade de uma forma diferente. Porque dessa vez era uma dor latente, sabe? Uma dor muito forte, uma perda que eu nunca imaginei. Mas eu acolhi aquilo, eu entendi que o passado não ia mudar. Então não adiantava eu ficar me lamentando. Eu não usei aquilo como muleta, mas eu falei: se isso aconteceu comigo, eu vou fazer o melhor que eu posso para ser um ser humano melhor a partir disso. E foi aí que eu comecei a transformar todas aquelas dificuldades em aprendizado. Toda vez que eu ficava parada, sem ter nada para fazer, eu falei: que bom, Deus está me dando a oportunidade de ter mais tempo de rezar. Toda vez que eu estava no hospital, passei por poucas e boas, eu ia agradecendo a Deus por eu estar ali, por eu estar viva, e ia valorizando as coisas que eu tinha, não as coisas que eu perdi. E aí eu entendi que eu estava pronta, mas pronta não quer dizer que não vá doer. E eu só estava pronta porque lá atrás eu busquei ferramentas para ser uma pessoa melhor. Porque lá atrás, por uma vez, eu vivi a dor de uma forma completamente errada. Eu usei ela como muleta, eu me sentia pior das pessoas, eu me senti fracassada, eu não aceitava o que eu estava vivendo, eu achava que eu queria mudar o que eu estava vivendo e nada disso ia acontecer. E eu só aceitei e só comecei a viver diferente porque eu tive a oportunidade de aprender lá atrás. Mas lá atrás eu não consegui enxergar isso. Então, se hoje sua dor está sendo quem você é, ou se hoje sua dor está sendo uma muleta para você não viver, eu te convido a enxergar a sua dor como uma oportunidade, os seus problemas como uma oportunidade de olhar para a vida de uma outra forma, como uma oportunidade de se acolher e de entender que todo mundo tem os seus problemas e de entender que muitas vezes os problemas vão fazer com que a gente seja pessoas melhores, que a gente aprenda com aquilo. Não deixe realmente que as dificuldades da sua vida apaguem o seu brilho, porque as dificuldades elas servem não é para apagar o nosso brilho, mas é para nos mostrar que a gente pode brilhar ainda mais, para nos mostrar que a gente é capaz
de viver aquela situação e de nos tornarmos melhores ainda do que a gente era antes dessa dificuldade. É sobre isso que eu falo aqui em vários vídeos. Se você quiser saber um pouco mais sobre crenças limitantes, sobre outras coisas que podem estar aí fazendo mal para o seu coração. Mas a ideia é que a gente compartilhar aprendizados, compartilhar histórias, compartilhar coisas boas que nos fazem refletir e entender que os nossos problemas podem nos impulsionar ao invés de nos deixar para trás. Um beijo, espero que a sua dor seja impulso para o seu aprendizado, que ela não seja nem muleta e que ela não seja nem quem você é, porque você é muito mais e você merece ter uma vida maravilhosa, independente da circunstância que você vive.